Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso Citibens Club. Estamos cada vez mais alcançando lugares mais distantes e hoje com a presença ilustre do nosso diretor financeiro do Grupo Citibens, Dr. Alex. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, meu irmão. É maravilhoso, hein? Bom te receber aqui, cara. A honra é minha. O cara que abre os cofres da empresa, que tem o cartão corporativo sem limite é ele. É isso, sem limite nenhum. Muito bom. Ô Alex, quantos anos de Citibens? Cara, 6 anos já. 6 anos de Citibens. Então conta um pouquinho para o nosso público da onde veio o Alex. Como é que você chegou até aqui? Porque, desculpa até antes de passar a palavra, mas para te ajudar e contextualizar, o Grupo Citibens está chegando nos seus 22 anos de trajetória. O Alex está aqui há 6, mas eu acho que antes você contribuiu também com o Isso grupo, que eu ia falar agora. Esse ponto que eu queria pegar, não posso deixar que você não conte isso, tem que contar. Não, bora, vou fazer uma timeline rápida assim, né? Boa. Pra ser preciso, dia 5 de janeiro de 2015, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa aqui da cidade, conhecida nacionalmente, que é a Colormac. E na época eu entrei para acompanhar um projeto de consultoria de uma consultoria também conhecida nacionalmente, que é a Falcone, do professor Vicente Falcone, né? E era um projeto muito robusto, fiquei 6 meses com a Falcone. Cara, me apaixonei por consultoria. 3 anos de Colormac, eu falei, eu vou virar consultor, vou ser consultor, né? E aí na época eu ia ser consultor independente. E eu recebi uma proposta em 2017, finalzinho de 2017, comecinho de 2018, para trabalhar numa consultoria da cidade, aqui de Araçatuba. Aceitei na época, eu tinha me apaixonado. Depois, ainda na Colormac, além de ter experimentado trabalhar com a Falcone, eu também experimentei trabalhar com uma outra consultoria que é a Galeazzi. Eles são focados muito em gigantes, cara. Galeazzi e Associados, né? Não sei se o nome fantasia é esse ainda, mas na época era isso. E, cara, me apaixonei. Eu falei, vou fazer isso da minha vida, né? E aí, recebi a proposta para virar consultor aqui na cidade, para atuar como consultor financeiro e de gestão de processo na cidade. E na época isso 2017, 2018, a gente atendia 12, 15 empresas, assim. Então, todo dia eu tava numa cidade diferente. Legal. E uma dessas empresas era a Citibens. Citibens estava a 2 prédios daqui. Então, esse nós estamos Avenida Brasília, já fomos para Luiz Pereira Barreto, e antes era na Cristiano Olsen. Então, nessa época, eu conheci o Cristiano, conheci o outro sócio que ele tinha também na época. Então, eu prestei serviço para a Citibens, não para o grupo, né? Não era tão grande como é hoje, mas prestei serviço para a Citibens como consultor. Legal. E depois de um ano e pouquinho fazendo trabalhos como consultor para a Citibens, recebi a proposta do Cristiano, do Joab, né? Para integrar o time, o quadro societário e tocar, enfim, eles eram muito focados, sempre são muito focados em vendas, tocar a parte administrativa aqui, financeira e todas as outras áreas do back-office. Legal. Eu falei aqui em alguns episódios anteriores que eu não conheço nenhum ex-vendedor de consórcio, e agora eu vou precisar, inclusive, mudar isso. Eu não vou conhecer nenhum ex-colaborador de consórcio, porque você não veio do segmento de consórcio, Não vi, né? não vi. Entrou para fazer uma consultoria, apaixonou. O que você viu nesse produto que te encantou? Cara, o consórcio para mim eu não conhecia, para ser sincero, então não sabia exatamente para que serviu o consórcio. Na verdade, ele é pouco divulgado no Brasil até hoje. É um produto nosso, então na gringa não tem, nos Estados Unidos não tem consórcio. É um produto nosso, mas ele é pouco conhecido. Então eu não conhecia, né? O financiamento, você aprende até na escola, praticamente. Eu gostei, primeiro de saber que assim, existe a possibilidade de você criar carteira. E aí todo mundo, acho que associa carteira com bola de neve, acho que é um exemplo muito bom, né? Geralmente os gurus de mercado financeiro usam esse termo para falar de investimento, dos juros sobre juros e tudo mais. Mas com o consórcio eu percebi que era possível criar uma carteira, embora eu não sou vendedor até hoje, né? Nunca fui vendedor de consórcio. Sempre foi e sempre será. Quem quiser entender, assista o episódio com o Joab, que ele traz até os exemplos práticos disso. É isso, então eu mantenho essa fala aqui. Mas nunca fui vendedor, assim, como um consultor de consórcio, mas me apaixonei pelo produto, pela previsibilidade que ele trazia para a saúde financeira.
Legal. Cara, a geração de caixa, enfim, é muito parecido também com o corretor de seguro, né? Então você tem uma previsibilidade de receita e isso é muito bom para fazer gestão. E você gosta de ver dinheiro, né? Eu gosto de dinheiro, cara. Quem não gosta de dinheiro? Dinheiro não é problema, irmão. Dinheiro é sempre solução, né? O Maravilha. problema é ficar sem ele. Justamente, muito bom. E eu acho que você chega dentro do grupo Citibens para sanar uma dor que eu acredito que muito das pessoas que nos assistem pode estar passando por isso. Por quê? Muitas vezes quem está fazendo a venda também está fazendo a gestão. Perfeito. Para controlar ganho de comissão e muitas vezes não entende. Você acabou de usar uma palavra que é bacana, previsibilidade. Mas isso é claro para quem conhece dos números e acompanha. Para o cara que está fazendo a venda e controlando isso é mais complicado. Como que você vê isso, tanto no grupo Citibens quanto no mercado? Porque você chegou para, eu vejo, né, pelo menos dessa forma, para sanar essa dor, né? Porque você tem 2 vendedores ali. O sócio era sócio, vendedor. DNA dos caras é vendedor. Você pegou meio bagunçado aqui? Como que tava? Cara, eu lembro que nós tínhamos... no primeiro mês eu assustei, assim. Falei, o que eu fiz da minha vida? Falei, eu não deveria ter aceitado. Falei, cara, eu ganhei menos do que eu ganhava. Falei, o que eu fiz da minha vida? Eu achei que isso aqui... Enfim, no primeiro mês me assustou, cara. Por conta não do volume de vendas, mas do volume de problemas internos, administrativos, financeiros. Porque, cara, quem faz tudo não faz nada. Essa é a verdade. Justo, concordo. E um vendedor de consórcio, se ele não focar em vender consórcio, ele não vai nem vender bem e muito menos administrar bem uma empresa. Não tem como fazer isso, cara. Cada um na sua posição, na sua cadeira. Então, eu respeito muito bem isso. Admiro os meus sócios, Cristiano, Joab, eles são vendedores natos, assim, tá no DNA dos caras. Mas em termos de gestão, não é talvez a praia dos caras. Então, quando eu cheguei, eu me assustei bastante. Porque tinha coisas que, pra mim, era muito simples, que não estava sendo feito. Então, eu lembro que eu tive que fazer muitos ajustes tributários. Hoje, além de financeiro, né? As pessoas me conhecem mais como diretor financeiro. Mas eu tô mais numa posição de diretor de operações. Porque tem outras áreas também que eu toco aqui dentro, que não é apenas o financeiro, né? Mas na época eu precisei assumir essas outras áreas. A proposta era, cara, vamos ver a saúde financeira da empresa. Mas eu tive que assumir as outras áreas porque tá tudo correlacionado. Senão não ia dar certo, né? A gente não ia bater a meta que eu tinha desenhado naquele primeiro momento. Então, eu entendo a dor dos corretores de consórcio, do profissional de consórcio, porque eu vi os meus sócios sofrendo com essas dores aqui, há 6 anos atrás. E você trouxe muito bem, né? Até quem faz a venda, muitas vezes, não vai conseguir olhar como o Alex trouxe, não só para a comissão, mas para a parte tributária, a parte jurídica, a parte de exponenciabilidade, a parte de contratação de colaboradores, tudo para poder ganhar mercado e crescer o seu negócio. Perfeito. Né? Porque já a gente vai chegar num ponto que é falar do Citibens Club, que a gente saiu ali da cabeça do Alex e dos meninos aqui da nossa equipe de marketing, essa ideia, e para que os profissionais possam crescer. Mas eu vou entrar num outro contraponto que eu acho que vai mexer muito com o público em geral, pelo seguinte, eu acho que aí vai entrar a sabedoria do Cristiano e eu quero ouvir sua opinião. Quando você veio para cá, você falou, olha, quando eu cheguei eu me assustei, mas talvez o que fez você vir foi uma proposta de sociedade, né, cara? Perfeito. Imagina o profissional de consórcio, né, que só trabalha com a venda, ele fala assim, cara, eu vou chamar alguém para ser meu sócio, vou dividir a rentabilidade da empresa com ele e vou chamar ele para ser meu sócio. Poucos têm essa ousadia e coragem porque tá olhando muito para o imediatismo, não tá conseguindo enxergar a longo prazo. Como que isso aconteceu aqui? Perfeito. Esse assunto é muito interessante. Porque para o vendedor de consórcio virar empresário, tem um gap gigante. Sim. Essa é a diferença. Então, na época, há 6 anos atrás, né, eu tinha 25 anos. Eu continuo sendo o sócio mais novo. Tenho 31 hoje, né? Mas eu era um menino, né, de 25 anos. Então, para um cara de 40 e poucos, deu uma participação da sua empresa construída há mais de 15 anos. Para um menino de 25, acreditando que ele poderia ajudar de certa forma e
com todo aquilo, cara, imagina o tanto de coisa que passava na cabeça dele. Rapaz, será que eu tô abrindo mão do meu ganho, da minha receita? Será que isso vai dar certo, né? Mas os resultados, Cláudio, é surpreendente. Eu vou agora puxar a sardinha pra mim, né? São mensuráveis. São mensuráveis. Eu posso te mostrar gráficos, assim, é absurdo. Porque nós fizemos não só ajustamos processos internos, botando tecnologia, treinando, capacitando, liderando, contratando gente boa, retendo os talentos. Não fizemos só, a gente não fez só isso, né, quando eu entrei. Mas fizemos muita jogada tributária, por exemplo, que o sócio desconhecia. Cara, era possível pagar menos impostos do que a gente estava pagando na época. Então foram muitas ações, digamos assim. E para o Cristiano, só para eu concluir, para o Cristiano, eu acho que no primeiro momento, talvez ele não enxergava todas as possibilidades, mas com certeza ele tinha alguma expectativa de que ele ganharia mais abrindo mão de um percentual. O Alex falou aqui a questão até de pagar menos impostos, mas na realidade, se a gente for olhar em valores, hoje a Citibens paga mais impostos do que ela pagava naquela época. Por quê? Com essa questão tributária, aliás, vou voltar até um pouquinho antes. O Cris Joab, naquele momento, entendeu e falou assim, cara, nós não temos conhecimento, nós não temos capacidade de fazer essa gestão. Então, o capital humano é importante para a empresa poder crescer. Então, vamos olhar para o futuro. Mesmo que agora a gente divida, no futuro a gente vai poder multiplicar. E aí faz o convite para alguém que é preparado, apesar da idade, né, 25 anos, mas estudou, se capacitou. Até um pouquinho antes a gente estava falando disso, né? Antes de entrar aqui no ar, se preparou para fazer essa gestão. Traz, e aí você começa a perceber quais são os pontos, que é o que você trouxe, que você consegue melhorar e mensurar. E por que eu falei que hoje a Citi acaba pagando mais imposto do que pagava antes? Porque a Citi gerou mais empregos. Então, com essa gestão dos impostos que você consegue reduzir dentro da lei, fazendo dentro da regra, você tem mais dinheiro em caixa para fazer investimento em outras áreas. Perfeito. E aí você contrata mais pessoas, você traz mais pessoas para a equipe. Então isso é uma gestão da sua empresa para que ela possa crescer. É usar o recurso de forma inteligente. Literalmente. É isso. Literalmente. E é bom quando você fala com uma pessoa analítica, né? Porque ele já trouxe aqui, ó. Se você quiser, eu te comprovo. Eu tenho os dados, eu tenho o gráfico, eu te mostro aqui, inclusive o histórico de como tudo isso aconteceu. E é importante para chegar até no momento que a gente está, porque há 6 anos atrás, qual que era o tamanho da Citi quando você chegou aqui? Quantos colaboradores tinha? 1/3 isso aqui. Talvez 1/3. Chutando alto. Mas não estava no prédio que está hoje. Não fatura. Não tinha veículos hoje na frota como tem hoje. Não tinha EBITDA que tem hoje, não tem lucro líquido que tem hoje. A gente não tinha a estrutura que tem hoje. Literalmente foi uma decisão de dividir para multiplicar. Foi uma decisão de dividir para multiplicar. E a Citibens multiplicou em todos os sentidos, Cláudio. Uhum. Financeiramente, a maturidade, todos os sentidos. Legal, cara. Hoje, quando você entra aqui nesse prédio maravilhoso que a gente tem aqui em Araçatuba... Ficou lindo, né? Ficou chique. Qual que é o sentimento que te dá? Porque você falou, você ainda é jovem, cara. 31 anos, eu também sou jovem, né? 38, mas tenho um pouquinho mais de experiência que você. Mas qual que é o sentimento que te dá? Porque conversando com os outros sócios, eles trazem, né, a preocupação. Nossa, são quantas famílias que dependem de nós, né? Quantas... hoje, inclusive, está sendo pago antecipadamente a segunda parcela do 13º de toda a equipe, que é um benefício cultural que a Citibens tem aqui também. Então, qual que é seu sentimento, cara? Cara, na prática, assim, nem nos outros prédios... nós estamos num prédio lindo, cara. Na avenida da cidade, na principal avenida da cidade, a estrutura é maravilhosa, mas a sensação que eu tenho é que nós não chegamos lá ainda. Eu talvez... não sei se é um problema, se é bom, se é ruim, enfim. Mas eu tenho a sensação de que eu tô sempre atrasado, tá? Eu tô sempre a sensação de que eu tô velho demais. Isso, tô com 31 hoje, desde os meus 25, né? E poxa, na minha cabeça, com 25 anos, já devia estar, né? Avançado. Eu devia estar, sei lá, como CEO, CFO, enfim.
Mas eu tenho a sensação sempre de que que eu preciso correr, que eu preciso produzir, e eu amo isso, tá? Eu não tô falando que isso é ruim, não, eu gosto disso, eu sou agitado mesmo, então consigo tocar múltiplas operações porque eu tenho esse perfil mesmo e gosto disso. Faz parte de Então, você. faz parte da minha personalidade, cara. Mas a sensação que eu tenho é que a gente tá construindo ainda. Não chegamos lá. É lindo, são 3 andares, é perfeito, bonito, do jeito que a gente planejou. Foi uma nota, inclusive. Olha o financeiro falando mais alto. Não, o coração. Eu falei, pai amado, quando termina? Então foi uma nota. Mas a sensação que eu tenho é de, cara, nós estamos começando ainda. Tem muita coisa pra gente fazer, Claudio. Muita coisa pra É uma visão de futuro muito ampla, fazer. né? Muito ampla. É de não saber ainda qual o tamanho ou proporção que isso pode chegar, né, cara? Pô, essa estrutura é maravilhosa, traz mais conforto pra todo mundo, pros funcionários, pros parceiros. Mas, cara, tem muito mais gente que a gente pode trazer, que a gente pode ajudar, que a gente tá ajudando hoje. Então tem muito mais gente no mercado que, de repente, não tem suporte, não tem acesso, que a gente sempre tem falado sobre isso, não faz parte de uma comunidade. Tem muita gente no mercado que precisa de uma estrutura de apoio que nós temos hoje. Então, quanto mais a gente cresce, mais pessoas, mais parceiros como esse a gente pode atender e ajudar. Então vamos entrar nessa área agora para falar. Você se incomodou muito nos processos de consórcio, não vou nem falar da Citibens, né? Ok. Quando você vê ali o que as administradoras oferecem pro parceiro, né, pro profissional de consórcio, e você com a sua habilidade de gestão, de consultoria, você começou a olhar e falou assim, cara, dá para melhorar isso aqui. E eu tô sabendo que, inclusive, você está preparando alguma coisa para acontecer aí, e você deu uma fuçada no mercado e está preparando um sistema. Conta um pouco disso aí. Bora lá. Cara, primeiro que eu acho que a Citibens, ela tem um diferencial competitivo de mercado muito claro, assim. Se eu puder, eu vou colocar 2 extremos aqui. De um lado, nós temos as administradoras de consórcio tradicionais. A minha visão que eu tenho sobre as administradoras é que elas estão... O foco delas é vender cota. É isso, não importa se é 100, se é 80, se é 20, o foco está no volume. Então, eu vejo algo um pouco impessoal, focado em volume. Do outro lado, eu vejo, sei lá, de repente, um BTG, um XP, sabe, uma corretora de investimento, que os caras são especialistas, fazem um atendimento um pouco mais premium, um atendimento VIP, mas, ao mesmo tempo, eles são multiprodutos, eles não são especialistas no consórcio. Então nós temos de um lado administradoras especialistas em consórcio, mas talvez com pouco relacionamento direto com o cliente. Temos do outro extremo corretoras de investimento com experiência em personalizar o atendimento, mas que não dominam o produto consórcio. Legal. A Citibem, olhando para isso, a minha visão, tá? Olhando para isso, eu vejo que a Citibem se encaixa no meio. Porque são mais de 20 anos como especialista de consórcio, mas são mais de 20 anos como alguém que sabe exatamente ouvir o cliente. Não quero vender cota para você, quero resolver seu problema, cara. Eu sei como resolver seu problema com esse produto, sou especialista nele. Então, eu te atendo de uma forma personalizada, humanizada, com uma expertise única, mas com a expertise de alguém que domina o mercado e entende esse produto há mais de 20 anos. Então, olhando para a Citibens se posicionando no mercado, eu enxerguei que ela tá no meio desses 2 extremos aqui. Então, por isso, existe um leque gigante de oportunidade. E aí você pensou num sistema. Aí pensamos em sistemas. A Citibens, ela tá no DNA dela, o network, cara, a parceria. Então imagine, talvez as pessoas que estão nos assistindo agora, né, nunca ouviu falar da Citibens, não conhece a Citibens, só que a gente tá 20 anos construindo algo gigante. Talvez a gente nunca foi tão bom, vamos ser sinceros aqui, de comunicar isso. Só que a gente é especialista em pegar na mão do cara, de fazer network, de sentar na mesa, sabe? A gente é bom nisso, cara. Então nós construímos isso aqui com base... O olho dele até brilha falando, gente. A gente é bom nisso. E a gente construiu tudo isso aqui com base em relacionamento. Essa é a palavra, relacionamento. Então, o que talvez as pessoas também não sabem é que no meio desse relacionamento, além de atender clientes, a gente tem um grupo gigante de mais de 100 parceiros que são profissionais de consórcio, que a gente dá suporte, dá apoio. Então, imagina, tem gente que está há 10 anos no mercado, mas tem gente que está começando agora também. Justo. E nós temos expertise e de tantos anos para poder ajudar tanto um quanto o outro.
Então, olhando para esse cenário de aquilo que a gente já veio fazendo, digamos, por trás dos bastidores, né, por trás das cortinas, nós pensamos em criar algo um pouco mais robusto. Legal, a experiência que os nossos parceiros têm hoje é maravilhosa. Então, eles podem contar com o nosso apoio comercial, Justo. né? Quantas vezes você mesmo participou de uma reunião com os parceiros, com o cliente dos parceiros, por exemplo? E tô aberto para participar, pode É trazer isso. mais. Então, quantas oportunidades de administradoras que, de repente, esse profissional nem sabia que existia, que você foi lá e, junto com o seu time, foi lá e falou, cara, então, tem muita coisa que a gente já vem ajudando esses parceiros. Mas a gente pode atender um número muito maior. Para isso, a gente precisa se estruturar. Então, existe um plano aí que, não sei se é segredo, se pode contar ou não. Ó, essa eu anotei no meu caderno, mas já gravei e você também já vai poder gravar no seu coração, que a Citibanks Club é a maior comunidade de profissionais de consórcio do Brasil. Isso veio do Alex, da nossa equipe de marketing aqui, que é justamente isso que ele está trazendo. E, gente, o Alex, inclusive, eu dei spoiler já, tá? Já fiz live e tudo mais. Quer fazer um evento aqui presencial, cara? Cara, isso aí é meu sonho, pra Ah, ser sincero. Imagine, porque a gente gosta de relacionamento, de comer junto, de sentar na mesa, de trocar ideia, de um ajudar o outro. Imagina a gente fazer isso simultaneamente. Pelo menos com a nossa comunidade. Vamos lá, a gente não consegue abrir até ontem, né? A gente não conseguia abrir para mais gente, porque senão a gente não conseguia dar o suporte que a gente preza. justo. Por isso que nós estamos criando a Citibanks Club, maior hub, maior ecossistema de consórcio, para a maior comunidade para os parceiros de consórcio do Brasil. E lá vai ter acesso, vai ter soluções, suporte, vai ter sistema, ferramentas, enfim, é muita coisa. Inclusive, vai ter eventos lá. Então, cara, tem um sonho aqui de a gente botar 100, 200 parceiros junto num dia aqui, em 2 dias, não sei, tô pensando alto aqui, pra gente, cara, fazer com que um conheça o outro também. A gente conhece todo mundo, legal, mas vamos fazer um conhecer o outro? Vamos gerar entre eles sinergia, conexão, vamos apresentar as outras soluções que nós temos que a gente, de repente, não mostrou ainda 100%, sabe? Então é um sonho mesmo. Eu não sei se vocês tinham que estar vendo o olho do Alex do jeito que eu tô vendo aqui, para vocês entenderem o quanto isso faz parte do DNA do grupo de levar soluções, né? Isso, o Alex começou contando que vem do desejo do Cristiano, né? Um dos sócios fundadores, acrescenta com a chegada, aliás, Cristiano e Tayane, acrescenta com a chegada do Joab. O Alex vem para fazer parte do quadro societário da empresa para que isso se torne robusto e sempre com a intenção de agregar para poder multiplicar e poder crescer. Perfeito. E é justamente, eu acho que é nesse ponto que nós estamos, né? Eu acho que vai ser o próximo salto da empresa, é essa multiplicar essa canalidade, porque são 22 anos, né? O Cris me corrigiu, já estamos chegando nos 22 anos de história, para ajudar os profissionais a percorrer um caminho que nós já percorremos, que a gente já conhece. Perfeito. Então, um exemplo. O Alex acabou de dar uma dica preciosa para profissionais de consórcio. Eu tenho certeza que um monte de gente vai correr atrás do contador para saber como é que tá o tributário deles. Sempre tem oportunidade. Cara, esse é um assunto tão delicado. Ó. Ano que vem, por exemplo, vai ter a mudança e os dividendos, distribuição de lucros vai passar a ser tributado. Tem um valor, um teto, né? Então, cara, no Brasil, se a gente não tiver antenado a essas coisas, a gente deixa dinheiro na mesa, pelo amor de Deus. Vai passar apertado. E deixa eu aproveitar e entrar até na questão financeira agora dos nossos gestores. Como que você organiza a gestão financeira aqui do grupo Citibanks? Como que você estrutura, cara? Dá dicas aí, vamos começar a dar dicas para o pessoal começar a ter um gostinho para quem sabe no nosso evento presencial ter uma palestra com o Alex. Legal. Cara, eu vou resumir. Eu gosto de um tripé que eu sou administrador por formação, né? Eu amo administrar a empresa, cara. Eu amo olhar
processo, olhar problema e resolver problema. Eu tenho prazer nisso. Legal. E eu tenho 3 pilares comigo aqui, porque para mim é o segredo do sucesso de qualquer negócio, dependendo do segmento. E o grupo Citibens, embora a gente tá falando muito sobre consórcio aqui, o grupo Citibens é muito amplo, né? Sim. Nós estamos em vários segmentos diferentes, imobiliário, engenharia, eficiência energética, enfim. Mas para mim, como diretor de operações de um grupo com tantos segmentos diferentes, divergentes, eu tenho 3 pilares, assim, que é o mantra. Pessoas, tecnologia e processo. Tô resumindo bem aqui. Bem, bem, bem. Não adianta ter processo bem definido se não tiver gente boa do meu lado. E não adianta ter gente boa do meu lado, processo bem definido, se eu não tô usando as melhores ferramentas e tecnologias do mercado. Então, para mim, amo a frase de quem não mede, não gerencia mesmo, porque não dá para eu controlar, para eu planejar, para eu medir, para eu gerenciar alguma coisa que eu não estou medindo, que eu não estou, né? Então, e para mim medir isso, eu preciso de 3 pilares. Olhar para gente boa, pessoas com talento, competente, definir bons processos, a ponto de que, poxa, qualquer pessoa que chegar novo consegue entender o que está sendo feito aqui e, com certeza, botar tecnologia nisso. As ferramentas como SaaS, como CRM, como ERP, tem um monte de ferramenta. Então eu uso um pouquinho de tudo. Tô resumindo aqui porque senão vai ficar muito longa a resposta, mas basicamente eu tô focado nesses 3 pilares. Se deixar, jovem, eu levo até a gente vai conversando porque tem muita pergunta para te fazer. Eu tenho uma pergunta importante que eu acho que você vai responder olhando lá para a galera. Vender consórcio dá dinheiro, Alex? Não dá pouco. Dá muito dinheiro, amigo. Até gelei agora. Não dá pouco, dá muito dinheiro. Se você souber vender, aí dá um pouco mais ainda. E se tiver acesso? Pelo amor de Deus, se você tiver acesso a uma comunidade de pessoas que sentem a dor do cara, que entende, que fala a mesma língua, se tiver acesso a administradoras, as melhores administradoras do país, com os melhores grupos, com as melhores taxas, os melhores produtos, se você tiver acesso a uma comunidade, se você tiver acesso às ferramentas corretas, se você tiver acesso a uma plataforma educacional, poxa, eu quero aprender. Às vezes falta... O cara é bom, cara, o cara é um artista. Às vezes as vendas também não é só ciência, eu acredito que a venda é ciência, mas às vezes a venda também é uma arte, né? Com certeza. Então, é um pouquinho das duas coisas. Às vezes o cara precisa aprender a fazer um detalhe que ele tá... Poxa, é um pitch que tá saindo errado. É uma objeção que ele não tá sabendo quebrar, por exemplo. Então, se ele tiver acesso a uma plataforma educacional que ajuda o cara a crescer nesse sentido, pelo amor de Deus, não ganha pouco dinheiro não, ganha muito. Maravilhoso, hein? Ô, Alex, caminhando para o nosso encerramento aqui, porque a agenda do Alex é complexa, viu? Vai ter palestra do Alex no encontro? Pô, quem sabe, amigo? Ah, Pode ser que sim. eu acho que você tá deixando uma sementinha plantada aí. Pode ser pra que galera, se fizer sentido pra né? galera, cara. Tô à disposição. Pensa, ter acesso ao Alex aí para fazer um bate-papo com a sua empresa. Quem sabe ter um diagnóstico da sua empresa feito pelo Alex. Tá me passando algumas ideias aqui na cabeça, hein, cara? Depois você me fala, então. Ter oportunidade. Mas, caminhando para o nosso encerramento, eu queria que você fizesse e deixasse uma mensagem para o pessoal, porque você já carrega uma bagagem muito grande do conhecimento do produto consórcio, da empresa Citibens, mas eu sei que você estuda muito o mercado também. Então eu queria que você fizesse um apanhado de tudo isso com a sua experiência para deixar uma mensagem pessoal em relação a Citibens. Estamos finalizando o ano para o próximo ano. E o mercado de consórcio, o que você está vendo? Porque eu vejo às vezes as pessoas falam assim, nossa, esse mês, ano que vem vai ser difícil, tá complicado, não sei o que tem. E aí, qual que é a visão do Alex? Eu até entendo, ano que vem é eleição, é Copa do Mundo, é um monte de feriado em dia útil. Se eu pudesse falar, assim, Cláudio, eu acho que primeiro de tudo, assim, que isso é importante a gente saber. Nem todo mundo é nosso cliente. Boa. Esse é o primeiro ponto que eu acho extremamente importante. A gente aqui dentro tem uma cultura de não vender a qualquer custo. Nós não vendemos a qualquer custo. Então, nem todo mundo é nosso cliente. Esse é o ponto. O segundo é que nem todo mundo também é o nosso parceiro, é o nosso funcionário. Às vezes o cara tem outra visão de mundo e tem, enfim... E tá tudo bem quanto a isso. Certo. Então, acho que essas duas coisas é importante a gente entender. Porque se a gente está construindo algo, se a gente quer construir algo no mercado,
todo mundo está construindo algo, né? A gente precisa de ter parceiros interessantes, interessados também. E a gente precisa entender que tem cliente que não é nosso. Justo. Né? E o cliente que vê valor no produto consórcio, que ele tem muito valor, é nesse ponto que a gente consegue agregar também mais valor. Então, eu vejo que no que diz respeito a consórcio, mercado de consórcio, tem muita oportunidade. A gente pode pegar os números, você vai ver quanto todo ano consórcio vende mais do que no ano anterior. Então, tem muita oportunidade. O Brasil ainda está engatinhando no que diz respeito a esse produto. Em termos agora de estratégia, de planejamento, já que nós temos um ano que vem tão complicado, amigo, é preciso parar. Às vezes durante a semana não dá, então no final de semana, sentar com os sócios, com aqueles que estão construindo junto com você uma empresa sólida, sentar, definir bem quais são as metas. Primeiro, ter um plano de negócio, né? Ter um BP muito bem estruturado, para onde quer ir, por que quer ir, o que faz sentido, o que não faz sentido, né? Traçar essa meta, desdobrar essa meta, não só em termos de tempo, né? Puxa, o que eu quero em 3, 5, 8 anos, mas desdobrar essa meta também de uma forma interdepartamentalizada, assim, não sei se existe essa palavra, desdobrar essa meta por departamento. Então, saber o que nós queremos e como que cada departamento da empresa pode contribuir com isso. Eu acho que isso não é nem o diferencial, é o básico que qualquer empresa ou empreendedor precisa fazer para sobreviver no mercado do Brasil. Maravilhoso, hein? Eu já tô vendo uma aula do Alex no nosso City Educa. City Educa, equipe do marketing. City Educa, falando a respeito disso, hein? Já tô ansioso para assistir essa aula lá e quero que todos vocês assistam também. Meu irmão, acho que brevemente conseguimos conduzir aqui o pessoal para entender que o produto consórcio é a bola da vez e quem quer ganhar dinheiro é consórcio. É isso. É o melhor produto. Se alguém está começando no mercado, por exemplo, agora, antes de se aventurar em outros produtos, conheça o consórcio. É a dica que eu dou, assim, conheça o consórcio. Entenda, conheça pessoas que dominam o produto primeiro, né, faça parte de uma comunidade que domina o produto e conheça o produto consórcio. Maravilhoso. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Esse foi mais um episódio do nosso Citibens Club. E em breve chegaremos com novidades para vocês. Fiquem atentos aos grupos, às mensagens, porque o Citibens Club já vai entregar muita coisa para você. O Alex não deixa eu contar muito, mas aí eu convido ele novamente para contar as novidades. Sigilo, né? Sigilo. Para não gastar. Obrigado, viu, meu irmão? Tamo junto, amigo. Valeu. Um abraço, gente. Tchau, tchau.